Recentemente eu vi um vídeo do pastor Eliseu Rodrigues falando de forma meio que jocosa sobre a tentativa de descobrir quem é a besta do Apocalipse. No vídeo ele fala que besta é quem fica procurando quem é a besta, algo mais ou menos assim. Eu discordo e muito dele. Se está na Bíblia, é porque deve ser estudado e deve ser entendido. Irmãos, nós não podemos especular o que não está na Bíblia. Isso é óbvio. Mas se a informação está na Bíblia, ela é importante, inclusive é a própria Bíblia que nos diz isso. Em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, nós lemos o seguinte: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Queridos, a Bíblia é a revelação e, portanto, toda ela deve ser lida, compreendida, e isso inclui os textos escatológicos, como o Apocalipse. Olá, eu sou o pastor João Victor Souza e seja bem-vindo ao meu canal. Já peço a você que curta, comente e se inscreva. Vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. O termo escatologia, ele vai derivar da junção de duas expressões gregas, que literalmente significa o estudo das últimas coisas. Dentro da teologia sistemática, a escatologia, ela vai examinar a consumação da história de acordo com as profecias bíblicas. E aqui nós já temos alguns problemas. A igreja aqui no Brasil, de um modo geral, ela foi profundamente influenciada na sua escatologia por especulações e até mesmo falsas profecias acerca do futuro. Então, de uma forma geral, nós podemos falar que a escatologia da maioria dos evangélicos no Brasil, ela não é bíblica, ela é mística. E com isso, algumas pessoas elas criam um espantalho acerca do Apocalipse, ou elas evitam o livro do Apocalipse, ou tratam como algo secundário. Quando, na verdade, irmãos, a escatologia é profundamente importante para nós que somos cristãos. Nós precisamos entender que estudar escatologia, estudar o livro de Apocalipse, não é especular sobre o futuro, é estudar sobre o triunfo de Cristo e, consequentemente, o triunfo da igreja. Então, a escatologia não é um filme de terror. A escatologia é triunfo e esperança. Diante disso, eu quero apresentar 3 motivos do porquê é importante estudar escatologia. Em primeiro lugar, a escatologia ela faz parte do cânon bíblico. O primeiro argumento que nós poderíamos introduzir aqui, e não poderia ser outro argumento, é que Paulo ele vai dizer em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Isso parece ser óbvio, mas muitos se esquecem disso. Inclusive, eu já ouvi pastor aconselhando membros para pularem o livro de Apocalipse. Irmãos, se toda a escritura é inspirada e útil para o ensino, isso significa que nós não podemos selecionar partes da Bíblia e ignorar outras partes. Escatologia, ela não pode ser relegada a uma parte final e menos importante dentro da Bíblia ou da teologia. Na verdade, deveria ser o contrário. O teólogo Graham Goodsworth, em seu livro Pregando toda a Bíblia como Escritura Cristã, ele vai dizer assim: a perspectiva bíblica da história da salvação é uma perspectiva que vê Deus movendo inexoravelmente os acontecimentos do mundo em direção a um alvo em que todas as coisas serão restauradas à sua ordem apropriada. A escatologia, ou o estudo das últimas coisas, está geralmente restrito aos últimos capítulos dos livros de teologia sistemática. Isso parece lógico. Últimas coisas, último capítulo. Há outra lógica. Uma teológica que reconhece que a escatologia é o capítulo 1.
Algumas das antigas teologias reformadas, que começavam com os eternos decretos de Deus, estavam certas no fato de reconhecerem a prioridade do plano e propósito de Deus. Começar com a escatologia nos lembra que todos os acontecimentos tomam seu significado dos eventos que aconteceram em Cristo e do que ainda está por acontecer quando Deus consumar seu plano na volta de Cristo. Então, irmãos, ignorar as profecias ou ignorar o livro do Apocalipse é ignorar parte da palavra de Deus que, como diz Paulo, nos torna sábios e habilitados para toda boa obra. Além disso, o estudo do livro de Apocalipse, ele protege a igreja do sensacionalismo e da ignorância bíblica. Mas, em segundo lugar, estudar escatologia é estudar cristologia. Um erro muito comum é que as pessoas elas vão para o livro de Apocalipse ou elas vão para textos escatológicos já procurando coisas sobre o anticristo, coisas sobre a besta, e se esquecem que a verdadeira escatologia ela fala da vitória de Cristo. Então, estudar escatologia é estudar cristologia. Quando nós estudamos verdadeiramente o livro de Apocalipse, nós conhecemos melhor Jesus. E eu estou dando um foco aqui, não sei se deu para você perceber, em Apocalipse, porque geralmente quando se fala em escatologia, as pessoas já ligam automaticamente, já pensam no livro de Apocalipse. Então, irmãos, Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, ele reina e ele está guiando a história. Isso nos assegura que nada está fora do controle soberano de Deus, independente de como as coisas estão aparentemente. Em terceiro lugar, estudar escatologia impacta a vida cristã. Irmãos, nós precisamos entender que aquilo que nós cremos sobre o futuro determina a forma como nós vivemos no presente. A perspectiva escatológica que nós temos, ela vai moldar os nossos pensamentos, como também ela vai moldar as nossas atitudes. Se nós tivermos uma perspectiva escatológica pessimista com relação ao futuro, nós iremos viver baseado nesse pessimismo. Mas se nós tivermos uma perspectiva otimista, esse otimismo vai guiar a nossa vida, vai combater o medo, vai combater a ansiedade, vai nos motivar a engajar na sociedade, como nós devemos ser sal e luz aqui neste mundo. Então, irmãos, nós podemos concluir dizendo que a escatologia é indispensável para a saúde da igreja. É através do estudo escatológico que nós percebemos que a história ela não está indo em direção a um caos, como muitas pessoas acreditam, mas a história é dirigida pela poderosa mão de Deus e ela está sendo dirigida para o triunfo de Cristo Jesus e da igreja. Quando nós compreendemos que o Cordeiro já venceu e que o reino está em plena expansão, nós começamos a ter uma postura diferente. E essa postura diferente, ela vai mudar o modo como nós vivemos em nossa casa, como nós vivemos no trabalho, como também vai mudar o modo como nós evangelizamos. Eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Eu pretendo fazer uma série sobre escatologia, sobre o livro de Apocalipse, e eu espero que isso abençoe a sua vida. Então, que Deus possa te abençoar. Até a próxima.